Aí ele veio de visita e ficou. Só ele? Só ele. Deixou minha mãe grávida, da minha irmã do meio, eu Caramba. tinha 5 anos 5 anos na época. E aí ele veio, ficou esses 3 meses, que é o máximo que um cubano consegue ficar fora de Cuba. Tá. E depois ficou 1 ano ilegal. Até que ele falou, opa, eu tenho que fazer alguma coisa pra documentação e tal, pra começar a trabalhar oficial e poder trazer a minha mulher e minhas filhas, né? Mas, só pra... Desculpa te interromper, mas quando ele fica aqui ilegal, o que acontece em Cuba? Ele é procurado, ele não pode mais voltar? O que acontece? Não, nada, não aconteceu Não nada. acontece nada? Não, com ele não aconteceu nada. Mas não. com um cubano normal aconteceria? Não, com um cubano normal não. Meu pai era um cubano normal. Só Ele não tava aconteceu. acima... ele pensei que ele tava numa posição que... Não, ele tinha a posição de... Não era da cúpula do governo, Sei. não. Ele só Tá. ocupava um cargo em ETEXA, que é a empresa estatal que cuida da rede de telefonia e tal. Tá É um bom. cubano comum. Tá bom. Só que cubano comum é todo mundo, menos a cúpula do governo. Entendi. Que são os São militares, pouquinhos. exatamente, os militares, a família dos militares, enfim. Tá. E aí ele pediu asilo político, depois de estar 1 ano no Brasil, foi à Polícia Federal e pediu asilo político. Ok, ficou exilado político aqui no Brasil. E aí, depois de quase 4 anos, ele consegue tirar minha mãe de Cuba, através de um amigo argentino dele. Antes de continuar o vídeo, eu tenho um recado para você que ainda não é inscrito aqui no canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nossos conteúdos. Tendo feito isso, muito obrigado pela sua inscrição e fique agora com o restante do vídeo. É naturalizado brasileiro, que fez a carta convidando ele para vir pro Brasil, assim como ele fez. Sei. E aí ela veio, chegou no aeroporto e já foi direto na Polícia Federal pedir asilo político, porque ela tinha direito por ser casada com meu pai. Sim. Então ela já ficou como exilada política também. E aí, nesse período, minha mãe é engravida da minha irmã caçula, a A brasileira. terceira? Caramba. Coisa de Deus, porque acabou ajudando a gente, mas não Ah, é? estava... ajudou a gente por ter uma irmã brasileira. Ah, tá. Só que assim, não estava nos planos. As coisas de Deus são inexplicáveis, não estava nos planos. Eles estavam muito apertados, gastando muito dinheiro. Foi muito, muito caro, né? Sei. A nossa saída de Cuba foi muito cara. Mas enfim, as coisas de Deus são assim, ela foi o presente da nossa família, eu falo, ela se acha com isso. Brasileira, né? Um pouquinho chata, um pouquinho chatinha. Como que ela chama? Maria Cecília. Maria Cecília. Maria Cecília. E aí a gente, depois de quase 3 anos, consegue sair de Cuba. Minha irmã do meio conhece meu pai com 5 anos. Ele volta a me ver com 12, meu pai. Caramba. E a gente conhece a nossa irmã caçula com quase 3 anos. E nesse período, ficamos com os nossos avós maternos, em Cuba. Mas sofreram algum tipo de perseguição por causa disso ou é meio tranquilo? Não, foi tranquilo. Ah, tá. Porque Graças a gente a Deus. imagina que quem sai... Não, e eles deixaram a gente sair, né, as crianças, porque os nossos pais estavam fora do país e tem a lei de reunião familiar. Ah, é? Então, eles não tinham como impedir, assim, de Mas de no- deixar os pais em um país e as crianças em outro, sabe? Mas no caso, por exemplo, do programa Mais Médicos, os médicos vinham aqui e a família ficava lá. Sim, Aí ele não podia ficar aqui e trazer a família? Ou ele podia? depois podia. Podia? Se ele desertasse, depois de um tempo podia sim E tirar. alguns fizeram isso? Você Alguns sabe? fizeram. Ah, fizeram. Os corajosos fizeram. É. Esses têm a minha admiração. Os outros que ajudam a financiar, não. Porque como que era? Ficava uma parte para o governo cubano e uma parte para eles? Não, 70% do salário ia para a ditadura. 70%? Por isso que quando o Bolsonaro entrou, ele falou, olha só, seguinte, o salário, os 10 mil, eu quero pagar diretamente para os médicos. Claro, que é o justo, né? E aí a ditadura não quis. Aí o Bolsonaro falou, ou aceita ou se retira de cena. E aí a ditadura, né, com o trabalho humanitário que eles fazem com o mundo, enchem a boca pra falar que é ajuda humanitária, que eles mandam pra ajudar o mundo. Mentira! Mandam porque é dinheiro. Tudo no E final aí é eles dinheiro, se né? retiraram de cena. Mas Caramba. era mais de 70% que ia pra ditadura. Só que aí se tornou público, teve um maior bafafá. E aí a ditadura falou, olha só, vou dar mais uma esmola pra eles. E aí aumentou um pouco. Mas Caramba. assim, de 10 mil, 7 mil ia pra ditadura. E eu não sei se é verdade, alguém falou pra mim que tinha os médicos e tinha gente pra vigiar os médicos. Sim, tem. Caramba. Os infiltrados, em todo lugar. Ah, é? Até na manifestação que teve domingo agora, tinha infiltrado lá. Gente paga só pra Sim, observar, só pra... Sim, tem todo... Igual na Venezuela, eles Que têm. terror esse negócio. E como que era? Você viveu até aos 11? Até os 12. O que você lembra de lá? O que Eu era lembro a de vida? tudo, eu Como lembro que de é? tudo. Assim, eu vida. tenho 22 anos atualmente. E parece Nossa! que eu aparento que eu tenho 30. Então imagina... 22 anos só?
Meu Deus! Aos 12 parecia que eu tinha 20, vai. Então eu lembro de tudo, da minha vida lá, da escola, do meu dia a dia na escola, por exemplo, do Che Guevara, que a gente tinha que ficar fazendo todo dia. Seremos como el Che, das leituras de... Seremos como el Che, seremos como um sanguinário, um torturador, um assassino. Então é isso, né? Significa isso. Che Guevara significa isso. Fotos de Camilo Cienfuegos nas paredes da escola, fotos de Fidel, enaltecendo, né, a revolução, enaltecendo a luta do Fidel, que salvou o povo cubano. Então, meus dias na escola eram assim. Eu não podia falar o que eu pensava, eu só podia escutar o que a professora falava e repetir. Não podia pensar diferente. Não. Só na minha casa. E na minha casa, sim. Só que minha mãe falava, o que você escuta em casa, você não pode repetir na rua. Porque podia prejudicar a minha mãe. Claro. E meus pais, meus avós, entendeu? Perseguição. Podiam perder o emprego, podiam sofrer represália, tudo isso. Então, é bem difícil. A vida lá é bem difícil. A doutrinação, o jogo que eles fazem com a tua cabeça, sabe? É bem complicado. Eu lembro eu fui lá a passeio, né? Eu fui em Havana e depois em Varadeiro, né? Eu não conheci Varadeiro, era proibido na minha época. Como assim? Era proibido. É uma praia maravilhosa. Em 2011 era proibido você frequentar Varadeiro. É só pra turista? Agora não, agora pode. Caramba. Lá em Cuba, quem tiver dólar pode, entendeu? Dólar não, euro, agora é euro. Ah, mudou pra euro? Mudou pra euro. O capitalista opressor. Era o cookie, né? Cook. Explica pro pessoal o que era o Cook. Cook é a moeda convertível. Só tem em Cuba. Eles criaram para conseguir roubar dinheiro dos turistas. Exatamente. Porque lá tudo é barato. Era igual o dólar. Tipo, valia o mesmo que o dólar. Não, é absurdo. Tipo, você ia comprar, pra turista era um preço, né? Que era em Cook. E eu lembro que uma vez a gente errou a sorveteria, porque tinha pra cubano e pra turista. E por acaso eu peguei uma fila errado e fui na fila dos cubanos. Aí eu fui pagar, ele falou, não é cookie, era tipo, é muito pouco. Moeda nacional. Era uma moeda nacional em moeda, só que eu nem perguntei, eu fui pedir o sorvete, ele nem esperou eu pedir, ele já pegou e colocou uma coisa lá e falou, próximo. Eu não tive direito de escolher. Pra você ver como é humilhante, né? Cara, o cubano é tratado tão mal no seu próprio país, sabe? Eu fui pagar, não, eu quero mais, o cara nem me escutou. Vinha outro, já, uma fila enorme, e colocando duas bolas, uma bola, sei lá, de chocolate e outra, e é isso. Ou quer, se não quer... Tratam melhor os turistas do que seu próprio povo. E minha mulher me esperando na sorveteria pra turista, aquela puta taça, você podia escolher, não sei o quê. Só que paga em dólar, né? No Cook, que é 1 para 1, né? Era 1 para 1. Cara, e eu fui num restaurante, aí eu fui ao banheiro e falei, putz, não tem papel higiênico. Ali, abri uma portinha com chave, me deu o papel higiênico. Falei, cara, eu perguntei pro cara, por que você não deixa o papel higiênico no banheiro? Ele falou que senão os funcionários levam. Cara, olha... Não, eu cheguei no Brasil e não sabia usar papel higiênico. Não, eu me irritava com a minha mãe, porque na casa da minha mãe era papel higiênico, pô, capitalismo, claro. que até o pobre tem papel higiênico, entendeu? E aí eu falava, mãe, pelo amor de Deus, eu já te falei que eu não suporto isso, o papel é muito fino, eu furava. Eu falava desse jeito. Você limpava com o quê? Com jornal? Com jornal e livro de marxismo, que é o único tipo de livro... É o único tipo de livro que tem em Cuba, marxismo. Achou um bom uso pro livro de marxismo. Exatamente. Se eu colocar a foto do Che atrás, da privada, e o livrinho marxista do lado, pronto. E bater no continente aqui, ó, bater no continente. Ótima Seremos como Che, sim! O Granma, que é o órgão oficial, né? O jornal oficial de Cuba e tal, Partido Comunista de Cuba. E aí eu falava, mãe, pelo amor de Deus, eu preciso de jornal. Aí demorou muito pra eu me acostumar com papel higiênico. As pessoas... agora, atualmente, eu acho, tipo, eu dou risada e tal. Eu dou risada dessa história e tal, mas ainda tem muita gente que tem essa realidade em Cuba, sabe? Então, é engraçado, mas ao mesmo tempo é muito trágico, eu achei né? triste, porque eu falei, cara, o cara tem que roubar do restaurante, porque na casa dele não tem papel higiênico. Não, e muitos turistas nos hotéis, que ficam de luxo e tal, eles pegam e dão, né? Quando eu soube, eu saí pegando do hotel e dando pro pessoal. E aí eu tenho aquelas bicicletinhas, né? Que é tipo táxi, só que é bicicleta. Não sei como chama isso. Bicitáxi. E eu fui trocando ideia com o pessoal e eles querem saber de tudo fora de como que é lá, como que é o mundo lá fora. Eu falei, como assim vocês não sabem das coisas que acontecem? Não, porque antigamente era assim, internet total, né? Então era mais fechado ainda. As pessoas não tinham ideia de como era a realidade. Não, e no hotel tinha uma internet super lenta pra turista só. Sim, e caríssima, né? Caríssima. E o lance de televisão. Era a televisão da China, eu acho, e a cubana só. Sim. Só tinha esses canais, mesmo no hotel, pra gente. Sim.
Então eu falei, cara, como que o pessoal vai saber de fora como que são as coisas? É uma doutrinação muito grande, por isso que eu falo que quando a ditadura cair, se um dia cair, vai ser muito difícil Cuba voltar a ser o que era. Vai demorar uns 50 anos. Porque não só economicamente Cuba tá falida, também social. No quesito de social-cultural. Aí acabou. Fidel acabou com a cultura. Então, mas todo mundo enaltece a cultura de Cuba e a educação. Como você pode falar que um povo é inteligente, educado, se ele não tem acesso à informação? Entendeu? Como você vai avaliar? Qual é a visão de mundo que o pessoal lá tem? Ele não tem debate, sabe? Debate. De diferentes ideias para colocar na mesa e debater sobre... Não. É só aquilo e pronto, sobre o imperialismo yankee. Essa semana eu postei no meu Instagram fotos dos livros, de um livro de Cuba. Como que é? Falando do imperialismo yankee, eles colocam de armas. Os esquerdistas, eles são desarmamentistas, né? Eles pregam isso do desarmamento. Nos livros em Cuba é tudo de arma, entendeu? Do guerrilheiro, ir pra guerra, do imperialismo yankee, do Fidel, tio Fidel, que ajuda, que não sei o que. E foto do Fidel no livrinho mesmo, sabe? Do ensino fundamental isso, pra criança, sabe? Então é muito a doutrinação, é Gramsci, né? O Fidel estudava muito Gramsci.